Que gostoso estar com você nesse programa onde aborda a metafísica da saúde, a busca pelos talentos. É difícil a gente reconhecer onde eles estão, cadê quem eu sou? Será que sou? Estou com essa bola toda? Será que eu empodero dessa pessoa, essa pessoa que trago aqui dentro de mim, que pode se revelar na realidade, mandar bem, fazer acontecer, mudar a realidade? Esse sou eu? Será que esse sou eu? Essa é você? Esse é você. Nossos talentos estão bem guardados. Trazemos eles inato. Olha só, inato significa hibernado, guardado. Ali, né, na caixa preta dos órgãos, está um talento do ser prestes a emergir na realidade. E a tônica da metafísica da saúde é fazer essa ponte. Que talento? Em que órgão ele está? E que área da vida eu posso empregá-lo? A metafísica da saúde reporta esses níveis: qualidade interna, condição de vida, interação com essa realidade, resultando em saúde emocional ou somatização de doença. Quando eu não lido bem com uma área da vida, quando eu não expresso ali o meu talento, eu reprimo essa força interior. E aí eu gero um conflito. Essa força conflituosa, ela faz com que eu crie um campo aí de energia, que fica fibrilando num campo energético e vai intensificando, só que vai se instalar exatamente no órgão pertinente àquela área da vida que eu não estou usando um talento do meu ser. E a metafísica da saúde faz a ponte disso. A gente não busca saber qual é a causa física da doença, de onde isso veio, um vírus, onde eu contaminei, onde ele se alojou, qual é o tratamento para ele, que antibiótico é necessário. Essa é a parte clínica, que claro, não desprezamos, porque se chegou na instância física, precisamos sim cuidar do físico. Mas existe um aspecto metafísico. Esse é fundamental, porque esse me permite que eu realmente utilize toda essa minha força potencial, essa minha qualidade interior, para que eu aprenda a administrar a realidade e consiga viver bem. Olha, nós temos talentos para serem empregados na vida, e aí as coisas se tornam maravilhosas. Você pode viver numa boa. Isso é obra de um livro de minha autoria, Vivendo numa Boa. E você pode viver numa boa. Para você viver numa boa, você tem que reconhecer os seus talentos. Você precisa lidar com as adversidades da vida, interagir com a realidade, encontrar um ponto de equilíbrio entre suas aspirações, talentos, qualidade e força, e a vertente disso na realidade e a impressão disso naquela área da nossa existência. Você pode viver numa boa, com certeza. E se relacionar, Val Capelli? Claro que sim. Relacionar sem crise, amor sem crise, é possível. Quando eu estudei o âmbito dos rins, que remete ao relacionamento, e aí nós temos o conteúdo amoroso, afetivo, relacional. Então o rim, a qualidade que a gente tem de se relacionar. E na vida, as nossas relações, como elas estão. Eu estou lidando bem com a parceria, com a convivência, com as pessoas do meu convívio. Eu tenho uma boa habilidade relacional, os rins têm saúde. Além do que, eu tenho boas e grandes amizades, eu tenho bons laços fortalecidos. É a metafísica da saúde. Único estudo que faz a ponte entre a qualidade do ser, o que é importante, porque o poder está dentro de você, com a área da vida onde esses potenciais são manifestos, onde a vida convoca os seus potenciais para interagir com aquela área da sua experiência. A metafísica da saúde faz essa ponte entre a qualidade do ser e a relação que a gente estabelece com a vida, o cotidiano e aquilo que vivenciamos. Bom, até agora eu fiz um desfile de literatura, né? Verdade. Eu passei aqui, né, o livro Vivendo numa Boa, depois Amor Sem Crise, Metafísica da Saúde. Vamos continuar o desfile da literatura? Claro! Cromoterapia, sem dúvida, outra obra minha. Na cromoterapia nós temos a energia luminosa, frequência elevada de qualidades do ser.
Coragem e ousadia é um talento importante. A coragem e ousadia no nosso corpo se instala nas glândulas suprarrenal. Sim, as suprarrenais. As suprarrenais produzem adrenalina, noradrenalina, substâncias hormonais que agem nos momentos emergenciais, tá? Ali nós temos o quê? Ousadia, claro, coragem, astúcia, pronta atuação na realidade, chá comigo, dou conta do recado, não vou viver refém de ninguém e nem de nada. Não sou refém de nenhuma situação, sou competente, bom o bastante para me dar bem em qualquer área da minha experiência. Essas qualidades remetem à cor laranja, segundo a cromoterapia, e a metafísica da saúde, a suprarrenal. Ali nós temos uma glândula produtora dos hormônios que coloca o seu corpo no estado de prontidão, pronto para responder a situações emergenciais, de perigo. Então, se por um lado eu interpreto uma ameaça, por outro eu tenho uma coragem e ousadia para lidar com aquela situação adversa ou aquela situação ameaçadora. Está aí a metafísica da saúde fazendo uma correlação com seu potencial, órgãos do corpo e área da vida. E ainda incluindo as cores, que é a cromoterapia. Aquele potencial do ser, no sentido de fé, de, eu diria, tranquilidade, confiança, acreditar na vida, na natureza, que a natureza conspira a nosso favor, acreditar, né, nas forças espirituais, divinas, é um potencial extraordinário. A força, a qualidade de crer. E quando se trata, por exemplo, do corpo, onde está a fé, Val Capelli? Nossa, nenhum dessas qualidades se limita apenas ao órgão correlacionado, mas tem um QG, um ponto referencial, uma zona, eu diria assim, essencial manifestadora. Tá? E no caso da fé, nós temos, sem dúvida, que a pineal tem uma força espiritual maravilhosa, escaneando a realidade e me situando no meio, no ambiente. Mas nós temos as paratireoides, tá? Que faz exatamente o equilíbrio da substância do fósforo, do cálcio, fazendo com que o nível de cálcio flutuante no sangue seja sempre numa taxa boa. Quando eleva um pouco, o paratormônio ajuda a fixar na fibra óssea. Quando cai um pouco o nível de cálcio flutuante no nosso sangue, o paratormônio desprende um pouco da fibra óssea, trazendo para a circulação sanguínea. Olha só que interessante. Como a fé faz acontecer. Tira de um ambiente, de um campo, não vai dar certo. Não vou conseguir, não chego lá. Esse é um campo que é polarizado pela fé e, claro, você conhece o resultado, né? Sem dúvida. Se você crê que dá errado, certo, nunca vai dar. Quer você acredite que pode, ou se você acredita que não pode, isso é certo. Porque a força de crer mobiliza a energia da fé e é uma condição, assim, executora, realizadora. O paratormônio, o hormônio da paratireoide, também ajuda, né, a fixar o cálcio na fibra óssea. Ou seja, sedimenta a minha força realizadora. Estou com Deus, estou no bem, estou do lado das forças infinitamente benéficas, benevolentes. Já dei certo. Está tudo certo. Comigo, tudo está bem. Nesse momento, eu consolido uma força interior que, segundo a metafísica da saúde, estimula a produção dos paratormônios, hormônio da paratireoide, que vai fixar o cálcio na fibra óssea e criando realmente uma ossatura mais consistente. Claro que nós temos vários hormônios fazendo um equilíbrio, né, do cálcio no corpo, mas o paratormônio é um dele. E no paratormônio, a gente fala da força da fé, quando estudamos o Metafísica da Saúde. No volume 3, Sistema Endócrino, temos a glândula tireoide, e acoplada à tireoide, 4 pequenas glândulas, 2 de cada lado do lóbulo tireoidiano, chamada paratireoide. E a paratireoide produz os paratormônios, que fazem o equilíbrio do cálcio flutuante na corrente sanguínea.
Tá vendo aquela força de você levar através da fé a segurança, a certeza, uma solidez interior, com essa convicção que fortalece a nossa emoção e realmente nos deixa muito capaz de lidar com qualquer adversidade. Tá vendo? Nós temos cada potencial do ser instalado no corpo, energizando um órgão, e é necessário que utilizemos na vida, para que ao usar na vida, nós consigamos realmente obter o melhor resultado. Metafísica da Saúde é esse estudo, que todas as semanas, todas as lives pelo Instagram, aqui pela Vibe Mundial, toda quinta-feira, no meu canal do YouTube Val Capelli Metafísico, e também os cortes que mostra de maneira sucinta, de maneira realmente bem definida, o conteúdo essencial. E esses cortes são cuidadosamente acompanhados pela Gleides, removido pelo Tomás, que faz um trabalho brilhante de juntar esses cortes, e a Gleides, então, de poder observar isso, ilustrar isso e colocar a você. Quer saber da paratireoide? Vai lá no YouTube, Val Capelli, paratireoide, vai ter um pequeno vídeo, esse aqui, de alguns minutos, falando sobre os paratormônios. Isso é que é extraordinário, porque você pode compreender, à luz da metafísica da saúde, como você se sente. Quando o corpo apresenta uma variação, que tipo de emoção você está criando em você. E aí, claro, você vai, através da consciência, mudar esse conceito, alterar esse padrão, criar uma outra dimensão emocional para poder realmente colocar em prática os seus conteúdos. Assim, se acreditarmos no nosso talento, vamos nos libertar dos padrões limitantes. Porque os padrões limitantes, eles são desenvolvidos a partir daquilo que eu assimilo na vida, que eu entendo, a razão, a mente. E acaba me limitando, até onde eu alcanço, onde eu sou capaz de chegar, que potencial eu trago no sentido de alcançar esse ou aquele resultado. Tenho mais potencial, vou mais longe, não confio tanto nos meus potenciais, não vou distante, então crio padrões limitantes. Por isso, quando nós temos essa convicção, quando nós acreditamos nos nossos talentos, nós não nos limitamos a situações que estão muito aquém da nossa força espiritual, mas está bem de acordo com o nosso entendimento reencarnatório. Aquilo que aprendemos, aquilo que registramos, está na nossa mente, cria um limite. E aí a força espiritual, que não tem limite. O céu é o limite, a eternidade é o movimento, e o Espírito traz isso nessa vida, se com ele eu me conectar, essa força eu trouxer para a minha realidade. Olha que interessante. Nós conseguimos trazer uma força do nosso ser. Isso não nos faz único, nem infla o ego, não ativa o orgulho, porque a gente tem uma plena consciência de que cada um tem seus talentos. Nós estamos somente lidando, conhecendo e usando o nosso. E quando interagimos com a realidade, as forças naturais, celestiais, espirituais, todas estão presentes ali fora. Então não há um ego, como se eu fosse o único, como se eu fosse o maior. Não. Eu tenho uma força suficiente para fazer bem feito aquilo que me cabe. E um justo reconhecimento, que é a humildade, de quem eu sou na condição em que vivo. Que pito eu toco na situação que ali está. Qual é a minha atuação? Isso, pode-se dizer, é realmente a humildade, do justo reconhecimento das suas potencialidades. Mas não uma inferioridade, que eu me sinto um nada, um verme, lá embaixo, não. Eu realmente trago potenciais, não sou o único detentor desses potenciais. O universo, a natureza, todos têm o seu. Eu só estou me reconectando aos meus. Então você vê, não há orgulho como se me colocasse numa condição inflamada, muito além de onde eu fui capaz de chegar.
Não existe um ego porque eu não me limito apenas ao o meu entendimento, aquilo que eu registrei, porque senão estaríamos limitados ao apreendido e não eternizado com os nossos potenciais. É muito bom refletir a respeito disso, compreendendo a força potencial. Agora, quando trazemos uma divindade, uma força externa, um potencial transcendente, há uma tendência nossa de acolher. Nós buscamos muito uma força exterior, de um Deus externo, de uma aprovação dos outros, de um resultado bom no ambiente em que atuo, na matéria. Agora, esse culto ao poder exterior enfraquece os seus talentos interiores. Claro que cada um tem os seus, muito maior do que o meu, mas o meu é suficiente para tudo que eu me proponho fazer e onde eu quero chegar. Cada um acende a luz na proporção em que iluminou a sua realidade, que acessou os seus talentos. E eu só estou movimentando o meu. Então nós não somos menos porque trazemos tudo em nós e não somos únicos ou mais, apenas somos alguém ali, ora com mais desenvoltura, ora com mais elementos e ora apenas um na fila do pão, né? Mais um na fila do pão. Não somos assim aquela expressão luminosa, extraordinária, glamurosa, né? Que às vezes a pessoa passa com uma arrogância que a sua cabeça inclina para cima, como se fosse assim, dialogar, né, com a coroa de São Pedro, né? Porque é olhar para cima e chegar aos pés de São Pedro, né? Que está lá no céu, na colônia elevada. E às vezes a pessoa é tão assim arrogante, é tão orgulhosa, que ela inclina tanto a cabeça para cima que ela tenta se nivelar com a coroa, veja bem, não com o pé de São Pedro, que já está no alto, com a coroa. Nossa, Val Capelli, deve ter um problema cervical aqui, porque fica extremamente, né? Que orgulhoso, que arrogância, que prepotência. Às vezes fazemos algo que dá certo, e às vezes aprendemos com acertos e erros, e caminhamos assim. Não é porque temos o trabalho que temos, fizemos o trabalho que fizemos. Metafísica da Saúde, escrito nos últimos 30 anos, 20 deles com Gasparetto, e todo esse trabalho que já tem mais de 200 mil exemplares vendidos para consulta. O que acontece comigo para eu afetar uma área do meu corpo? O que está acontecendo com a pessoa quando ela se machuca? Quando ela somatiza uma doença? Essa ponte da emoção com o espiritual, que há 30 anos nós constituímos, edificamos esse caminho, procuramos estreitar esse caminho para que se alcance um bom resultado, não significa que é a única coisa mais maravilhosa, é tudo, é único. Um trabalho que já era feito por centenas de anos atrás, uma sociedade que tinha aquele conhecimento de que cada um é responsável por tudo o que acontece consigo mesmo. Luiz Rey, quando tomou conhecimento disso, aplicou esse conhecimento nela, se curou de um câncer e começou a difundir a obra. Você pode curar sua vida, você tem esse poder. E aí nós estendemos esse trabalho com a Metafísica da Saúde para mostrar que talento é esse que você tem. Onde está esse poder? Em que área da vida você pode utilizar? E aí nós temos esses aspectos físicos no corpo, metafísico, nossos talentos, emocionais, que é toda essa liga que vai se fazendo nesse jogo de sentimento que vai criando um emaranhado, levando a gente ao bom resultado. Metafísica da Saúde. Dá a você uma conexão com o que de melhor você traz dentro de você. E ao longo de todo esse tempo, fui escrevendo muito a respeito. E todas as minhas matérias, todas as minhas reflexões, rendeu esse trabalho vivendo numa boa. Falando aqui dos meninos do futebol, quanto encanta a nação. Falando aqui das cores, até na virada do ano, as cores que a gente veste. Falando aqui da saúde, os tipos de diabetes que a gente tem. Vivendo numa boa mostra você que você tem talento, capacidade e qualidade para alcançar bons resultados. Viva numa boa, reconectando com seus talentos.
e você se torna uma pessoa íntegra, saudável e feliz. Se você se reconectar com isso. Se você buscar um poder e força que está no seu interior, mas não se enfraquecer, colocando no exterior um poder maior que o seu, um direito maior ao outro e realmente uma condição restrita acerca de si mesmo. Assim, a gente vai ultrapassando os obstáculos, vivendo cada vez com mais lucidez, obtendo consciência e alcançando a saúde e os bons resultados na vida. Maravilhoso, né? Quero convidar você para 2 movimentos. Um deles é de instrução, conhecimento, para desvendar na plataforma Val Capelli Cursos o meu trabalho EAD. Ali você tem temas extraordinários, chakras, gente. Como ativar seus chakras, ampliar sua aura. Pise com fé, acredite em cada passo que você dá. Olha só, cada tema interessante. São dezenas de temas confeccionados de forma a dar a você conteúdo importantíssimo para você, tá, ser o seu próprio terapeuta, para você se reorganizar interiormente, reconectar com seus talentos. Vale a pena. A minha plataforma EAD tem cursos que eu ministro que seguramente vão ajudar você a se relacionar. Tem lá Amor Sem Crise, claro, a arte de se relacionar né, no amor, na amizade, na sociedade. Amor Sem Crise, um curso maravilhoso. Tem os órgãos do sentido, aspectos metafísicos da visão, audição, tato, paladar, olfato. Olha só, órgãos do sentido. Um curso sensacional, que é de metafísica da saúde, aplicado aos órgãos do sentido, inédito. Está lá para você conhecer, estudar e se conectar com a sua força potencial. São conteúdos assim primorosos, elaborados para você se desenvolver, aprender, conhecer, evoluir. Na minha plataforma, valcapellicursos.com. Você entra no valcapelli.com, tem lá o link para a EAD, a minha EAD, com os cursos que confeccionamos, criamos, gravamos e deixamos para você se fortalecer. E um outro convite, tem até uma obra minha e da Gleides, maravilhosa. Embarque nessa nova consciência. Adquire uma consciência inovada, uma consciência diferenciada. Sair da sua realidade, expandir os seus horizontes, aprender novas coisas, conhecer uma cultura diferente, desvendar hábitos possíveis de serem melhorados, reconhecer suas dificuldades através das viagens terapêuticas que nós fazemos, no turismo de consciência. Turismo de consciência não é uma viagem turística, é uma experiência de viagem. Porque nós vamos, por exemplo, para Ushuaia, Cabo São Pablo, lugar que quase ninguém vai. Se Ushuaia é fim do mundo, lá na pontinha da América do Sul, na entrada do Canal de Beagle, um pouco abaixo do Estreito de Magalhães, tem uma pontinha ali da América do Sul, chamado Cabo São Pablo. Ali um navio está, um navio, ele ficou parado ali, porque ele acabou ficando, eu diria, a maré abaixou muito, ele estava muito carregado de cimento, e ele ficou, atolado ali. O peso do cimento e pouca água naquela região do canal fez com que ele ficasse parado ali. Nós, quando vamos até ali e temos contato com aquele navio, tão carregado que ele estava, que ficou atolado ali, nós vamos remeter à área da vida que pesa tanto que deixa a gente estagnado, deixa a gente parado, bloqueado. E ali fazemos um trabalho interior de despojar de conteúdos que arrastamos, que são pesados e que nos impedem de sair do lugar, de evoluir e ficar realmente preso a uma situação. Você vê que nós não só vamos aos lugares mais encantadores, promovendo as experiências mais extraordinárias, mas levamos você para se trabalhar, para melhorar. Você volta com outra cabeça, você desperta nova consciência, sem contar o encantamento. São viagens de alto padrão que te colocam em situações primorosíssimas, como, por exemplo,
com os helicópteros pousar nos Andes e lá fazer vivências no coração dos Andes. Companhia de helicóptero, com as aeronaves, são contratadas para levar o grupo e viver a experiência no alto dos Andes. Durante horas, vivências, workshop, o que aprender num lugar tão encantador, mítico e de energias elevadíssimas, poderosíssimas. Reconectar com seu poder, estabelecer um estado de evolução, de superação, de transmutação. Então é algo extraordinário. Eu convido você para ir para o Fim do Mundo agora em março de 26. Esse pacote está sensacional. Inclui algo inédito, que é Cabo São Pablo. Para a gente viver experiências ali únicas, que a gente vai acompanhar você, compartilhar aquele lugar encantador. E não fazer um ritual de celebração ali naquele lugar, mas ter uma conexão para captar a energia daquele lugar espiritual, né? Os espíritos dos indígenas que habitaram aquela região, hoje desencarnados, são espíritos que nos inspiram a nos trabalhar em que aspecto? Conexão espiritual, emocional, metafísica, energética. É um ponto do planeta com energia elevadíssima. Vem comigo para Ushuaia, Fim do Mundo, Cabo São Pablo, em março de 26. Que experiência maravilhosa. Fica aqui o convite. Se você estiver presente nessa experiência, com certeza você vai viver experiências únicas. Aprender, evoluir e se desenvolver. Delícia, né? Maravilhoso. Entra no site valcapelli.com. Está lá a viagem, você tem um roteiro. Ou mande uma mensagem para o WhatsApp 11 sem o 9. 11 5072 6448. 5072 6448. Cadastra no WhatsApp, manda uma mensagem e nós falamos com você. A Gleides faz contato com você para saber sobre essa viagem encantadora para a Patagônia, Argentina, Ushuaia, Fim do Mundo, em março de 26. Até lá!